Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, que Deus continue guardando, protegendo e abençoando. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 17 de 2 Crônicas, onde vamos ver, o reinado de Josafá. Vamos ver tudo aquilo que ele fez de bom, tudo aquilo que ele realmente seguiu. Nós percebemos que de imediato, de cara, a gente percebe exemplos. Exemplos são muito importantes. Primeiro, os exemplos que nós seguimos, quem são os nossos modelos, porque fala, não tem modelo, todos nós temos. Alguém foi ensinado por alguém, alguém espelha em alguém, alguém visualiza alguém para continuar a caminhada, por mais que possa ser inconsciente. Por isso que o importante é não ser inconsciente, é realmente termos como base o porquê que eu vivo como eu vivo. E aí precisamos pensar também naquilo que eu estou deixando. Que tipo de exemplo eu estou deixando? Diz que Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor, fortaleceu contra Israel, posicionou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e pôs guarnições em Judá e na cidade de Efraim que seu pai Asa tinha conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque os seus primeiros anos ele andou nos caminhos dos seus predecessor Davi tinha seguido. Então percebe que ele olha para Davi, ele escolhe um bom exemplo para seguir. Lembrando sempre, Davi não foi um homem perfeito, mas foi um homem que sempre procurou seguir ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor sempre desejava. Então, precisamos observar isso. Que tipo de exemplo eu tenho seguido e que tipo de exemplo eu vou deixar. É o que nós colocamos sobre legado. Que tipo de legado nós vamos deixar, nós vamos realmente seguir a cada dia. Percebemos quando chega também aqui no versículo 7, diz que no terceiro ano do seu reinado ele enviou seus oficiais Benirraim, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías para ensinar na cidade de Judá. Versículo 8, com ele foram os levitas Semaías, Natanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias e o sacerdote Elisama e Georão. Aí o versículo 9 ele é bem interessante, que ele diz assim, eles percorreram todas as cidades do reino de Judá. O que eles levavam consigo? Levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Josafá não tinha como base simplesmente o exemplo de outros homens. O exemplo de Davi, com certeza, alguém digno de ser seguido de exemplo, alguém a qual podemos olhar, admirar e falar, peraí, olha, eu vou buscar servir ao Senhor como ele serviu, pegar as suas falhas e tentar não errar como ele errou. Mas ele não ficava só nisso, ele não fechou só nessa situação. Mas ele também buscou a palavra do Senhor, ele lia, ele estava a cada dia, então a sua vida era também pautada pela lei do Senhor, como o próprio texto vai dizer, o livro da lei do Senhor. Então é importante porque é a palavra do Senhor que nos dá base, é a palavra do Senhor que nos dá esperança, não há outra fonte, não há outro meio, e não podemos nos ater simplesmente a uma leitura devocional, a uma leitura para completar um cronograma, mas precisamos também ter tempo de estudar a palavra do Senhor. E aí a gente pode usar muitos métodos, a revista da escola dominical ou um outro livro qualquer como fonte de apoio. Então nós temos várias opções para que isso aconteça. Para que isso? Só para obter conhecimento? Não. Simplesmente ter conhecimento, simplesmente ter informação, o que isso vai resolver? Eu coloco muito, a gente só simplesmente ter a informação do que um medicamento pode fazer, o que nos ajuda? Em nada. Agora, quando esse medicamento se torna prático, se torna um tratamento na minha vida, ele faz o efeito que é necessário. E assim é a palavra de Deus. Eu simplesmente saber que ela é importante, simplesmente saber que ela é a palavra de Deus, eu simplesmente ver os efeitos que ela faz na vida de outros, ou em tudo aquilo na história que ela já produziu, não vai resolver. Agora, quando essa palavra se torna real, prática na minha vida, que eu busco a cada dia viver, as coisas começam a mudar, porque aquilo que ela diz começa a ser reproduzido na minha vida. E é esse tipo de estudo que nós precisamos ter. Qual é o problema que eu estou passando? Qual a situação que eu estou vivendo? Então eu vou buscar a palavra de Deus diante daquilo lá, se eu estou meio chateado, meio deprimido. Então, qual o texto da Bíblia? Qual o livro que diz isso? Eu tenho, sabe, a gente procurar isso para que a gente possa ler a Bíblia diante daquilo que vem nos afetar. E sabemos
Mas eu não sei qual é a minha questão. Simplesmente leia a Bíblia. Simplesmente leia com o coração disposto a aprender da parte do Senhor. Simplesmente leia com um desejo de mudança, de ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus vai agir. Conhecemos pessoas, já ouvimos contar histórias de pessoas de ler a genealogia, ele é tremendamente abençoado, ele se converte. Então, nós percebemos que a Bíblia ela é realmente algo sobrenatural, porque vê a palavra do Senhor. Então, assim como Josafá, ele mirou em alguns exemplos extremamente importantes para continuar a sua vida, mas não ficou simplesmente nesses exemplos. Ele também buscou a palavra do Senhor e ensinou elas a outros. Ele ensinou elas a outras pessoas. Que nós também possamos ter a mesma atitude. Parar e pensar que tipo de exemplo eu tenho seguido, que tipo de legado eu vou deixar para as próximas gerações e o que a Bíblia realmente representa na minha vida. Que Deus abençoe a todos, um excelente dia em nome de Jesus.